A paz, meus irmãos. Você deseja se aprofundar no conhecimento da palavra de Deus para chegar em um nível mais profundo de intimidade com Ele? Apresento a você o livro A Cultura do Jejum, do pastor Luciano Subirá, que trata da importância do jejum na vida cristã. Link para compra está no primeiro comentário fixado. Assista o vídeo até o final e Deus te abençoe. Então nós vamos falar agora de santificação progressiva. Já mencionamos que em 2 Coríntios 7:1 Paulo fala sobre o aperfeiçoamento da santidade. Porque embora já vivemos uma parte, um aspecto da santificação, existe mais a ser vivido, existe mais a ser experimentado. Então talvez uma boa forma de entender que existe mais é a gente dar uma olhadinha, uma conferida lá em Hebreus capítulo 10, versículo 10. Na verdade nós vamos ler do versículo 10 até o 14 de Hebreus 10. Nesse texto, nós vamos ver de novo a conjugação de tempos da santificação no passado e no presente, como também indicativos de que há coisas que foram guardadas para o futuro e que ainda não aconteceram. Então, não só lá em 1 Coríntios 1:2, quando ele fala de gente que já foi santificada e ao mesmo tempo chamado para ser santo, mas também aqui em Hebreus nós percebemos, que falando em termos de tempo, nós temos etapas distintas da santificação. Então vamos ler o versículo 10 de Hebreus 10, primeiro 10. O texto diz, nessa vontade é que temos sido santificados. Observe o tempo passado. A NVI diz, fomos santificados. Outras versões diz, temos sido santificados, mediante a oferta do corpo de Jesus Cristo, uma vez por todas. Vamos fazer uma pausa, e eu quero que você fique com essa ideia do versículo 10 está aí bem firmada na sua mente. A Bíblia fala da oferta do corpo de Jesus. Muitas vezes nós só enfatizamos o sangue derramado. E nós não levamos em conta a ideia de uma oferta do corpo. Na ceia, Jesus mandou que a gente tomasse o fruto da vide para recordar o sangue derramado. Mas Ele também mandou que a gente comesse do pão para recordar algo específico sobre o corpo. Existe algo que só lá na frente você vai entender porque eu estou dando destaque agora. Vou pedir para você guardar essa informação numa caixinha, daqui a pouco a gente tira, sobre a importância do corpo. Além de que é essa oferta do corpo de Jesus que viabiliza todo o projeto de santificação. Mas ele diz que temos sido ou já fomos santificados. Agora, depois de falar da oferta do corpo de Jesus, que ele usa uma frase, uma vez por todas, nos próximos 4 versículos, 11, 12, 13 e 14 de Hebreus 10, ele vai ampliar e desenvolver ou justificar essa afirmação de uma oferta de uma vez por todas. E lendo isso, a gente vai entender melhor o processo. Então vamos lá, verso 11. Uma clara referência ao sacerdote levítico do Velho Testamento. Ele diz, ora, todo sacerdote se apresenta dia após dia a exercer o serviço sagrado e a oferecer muitas vezes os mesmos sacrifícios que nunca, jamais podem remover pecados. 12. Jesus, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à destra ou à direita de Deus, aguardando daí em diante, até que os seus inimigos sejam postos por estrado dos seus pés. Porque com uma única oferta, aperfeiçoou para sempre quantos estão sendo santificados. O versículo 10 não diz que temos sido ou fomos, mas o 14 diz que estão sendo, porque uma parte já aconteceu, já fomos santificados. A outra parte está acontecendo, então estamos sendo santificados. Mais uma vez, nós temos a indicação de um processo. Mas esse texto nos mostra mais do que o processo. O verso 14 fala ali que com uma única oferta, diferente dos sacerdotes do Velho Testamento, que repetiam muitas vezes os mesmos sacrifícios. Que a Bíblia diz que tinha uma figura, mas não podiam remover pecados. A Bíblia diz que Jesus, com um único sacrifício, aperfeiçoou o tempo passado para sempre. Uma única oferta, com um único sacrifício, Jesus garantiu tudo. Esse aperfeiçoou no passado, na minha e na sua mente, está limitado a 2000 e poucos anos atrás. Na mente do Deus atemporal, antes da humanidade ser criada, a provisão e o sacrifício de Jesus já estava preparado. Então assim, antes do homem ser criado, antes do homem cair, antes do plano de redenção ser ativado, a provisão estava consumada. Nós precisamos entender a diferença de algo que no plano espiritual já está pronto.
Mas nós também precisamos entender que o download dessa realidade do plano espiritual para o natural não é necessariamente instantâneo e nem automático. E aqui eu acho que muita gente faz confusão. Eu vejo gente dizendo que você não tem que fazer nada a respeito da sua santificação, você só tem que acreditar no que já está pronto. Isso é uma parte da verdade, não é a verdade toda. Porque o que já está pronto vai escoar de lá para cá de forma automática ou instantânea? Não. Como sabemos que não? Versículo 13 diz que Jesus está aguardando até que todos os seus inimigos sejam postos debaixo dos seus pés. Mas nesse único sacrifício, que já está pronto de uma vez por todas, a vitória plena sobre todos os inimigos já estava garantida. Mas aqui embaixo ele tem que esperar, porque o que está pronto nesse plano espiritual aqui em cima não se transfere num download instantâneo ou automático. Então aqui existe etapas, aqui existe tempo, aqui existe um desenvolvimento progressivo para que essa realidade provisionada fique à minha e à sua disposição. Porque a gente precisa destacar isso. Porque algumas pessoas não conseguem fazer a distinção entre santidade posicional com santidade comportamental. E aqui nós começamos a ter muita bagunça. Alguns estão dizendo tudo que você precisa acreditar é que já está tudo pronto. É verdade que já está pronto, eu tenho que crer. Mas o que está pronto se transfere automaticamente só porque eu acreditei que está pronto? Não. Aliás, o acreditar naquilo que está pronto precisa produzir em mim uma conduta. Tiago fala de uma fé que se expressa por meio de obras. Isso também precisa ser entendido. Porque eu vejo muita confusão doutrinária nos nossos dias, né, com pregadores modernos, e nós precisamos, de fato, apresentar a verdade como ela é. Porque se a gente não reconhecer esses tempos distintos, a aplicação de um processo progressivo, nós vamos criar uma confusão que pode trazer mais dano do que a ignorância de como as coisas realmente funcionam. Então vamos pensar aqui algumas coisas juntos. Olhando para esse texto, obviamente, nós estamos enxergando aqui no versículo 14 que estamos sendo aperfeiçoados. No plano de Deus, ele já aperfeiçoou. Aqui embaixo estamos sendo santificados, porque a transição não é imediata. Agora, saber que antes da criação, Deus já nos escolheu para ser santos, que essa provisão determinada, ela pode ser viabilizada para mim e para você. Precisa encher o meu e o seu coração de fé, não só para a santificação inicial que já aconteceu, mas para a progressiva que será vivida, que será experimentada. Agora, como eu falei que existe uma santidade comportamental, eu quero que você me acompanhe agora na primeira epístola de Pedro, no capítulo 1, 1 de Pedro, capítulo 1, e nós vamos ler dos versículos 14 até o 16. Nesse texto das Escrituras, o apóstolo Pedro sinaliza algo com muita clareza para nós. Ele diz o seguinte: como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhais anteriormente na vossa ignorância. Deixa eu fazer uma pausa. Outro dia eu li esse versículo e uma pessoa me perguntou: o senhor está querendo dizer que um crente pode voltar até as paixões, desejos, ou dependendo da versão da Bíblia que você usa, concupiscência, que ele tinha antes da conversão? Eu falei, primeiro, muda essa frase, você está querendo dizer. Eu falei, não estou querendo dizer nada. Eu estou lendo um texto que fala sozinho. O que você está querendo dizer é uma forma de dizer, não, isso é passivo de interpretação. Não, não é. Quando ele fala paixões que tinhas na vossa ignorância, é a mesma terminologia que Paulo usa de forma repetida para falar diante da conversão, o que se prova pelo termo filhos da obediência. Eles agora estão vivendo conversão. Em Efésios 2, de 1 a 3, quando Paulo disse que nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, nós somos chamados de filhos da desobediência. Agora, por conta do novo nascimento, somos chamados de filhos da obediência. E ele está dizendo que não podemos nos amoldar aos desejos, às paixões que nós tínhamos antes. Então, se não fosse possível um crente voltar a desejar as mesmas coisas que antes, não haveria necessidade de uma advertência. E a advertência não está só nesse texto. Em Gálatas 5:1, Paulo diz, não vos coloqueis de novo debaixo de um mesmo jugo de escravidão. Em 2 de Pedro 2, de 20 a 22, ele fala de pessoas que depois de terem tido o pleno conhecimento da verdade, chegam ao ponto onde ele diz, melhor lhes fora nunca terem conhecido o caminho da verdade do que depois de ter conhecido se apartarem do santo mandamento.
Ele diz, com ele se cumpre certo adágio verdadeiro que diz, o cão voltou ao seu próprio vômito e a porca lavada voltou a revolver-se na lama. Nós vamos ver uma série de textos que claramente indicam não só a possibilidade, mas um risco real de que isso possa acontecer. Então, precisamos primeiro entender que é uma advertência. Segundo, agora, no versículo 15, ele dá o contraponto. Ele diz, pelo contrário. Então, o que é o contrário? Não amolde ao desejo de antes. Então, o contrário é moldar uma outra coisa. O quê? Segundo é santo aquele que vos chamou. Tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento. Porque escrito está, diz o versículo 16, sede santos, porque eu sou santo. Então, o que nós precisamos entender aqui, primeiro, essa coisa de que a gente muitas vezes fantasia, converti, nunca mais vou querer a velha vida, não é verdade. Segundo, depois de já ter convertido, a Bíblia está dizendo, tornai-vos santos. Algumas traduções dizem, sejam santos. Eu gosto dessa versão atualizada, que para mim é a mais acurada. A palavra traduzida ali como tornai-vos, no original grego é ginomai. Significa tornar-se, vir a ser, vir a existência. Então, ele não está dizendo que não houve santificação nenhuma. Mas ele está dizendo no nível que deveria existir para a gente ser santo, como é santo que nos chamou. Isso não aconteceu. Então ele está falando agora de uma outra etapa que precisa acontecer. Se somos chamados filhos da obediência, é lógico que já houve uma santificação inicial. É por isso que tem advertência para não voltar a agir como antes. Mas além dessa santificação inicial, a Bíblia diz que agora eu e você precisamos nos ajustar a um modelo, a um padrão, que é o próprio Deus, e ser santo como Ele é. Como vamos expressar essa santidade? O versículo 15 diz, em todo o vosso procedimento. Essa palavrinha aqui traduzida como procedimento é a palavra grega, anastrofe. E ela, de acordo com o léxico de Strong, minha cola, de vez em quando alguém me pergunta, pastor, onde o senhor estudou as línguas originais? Digo, estudei nada. Tem um aplicativo aqui no meu tablet, no meu computador, no meu telefone, que quando você toca na palavra, ele puxa de quem estudou uma vida inteira. Então, às vezes, para soar mais erudito, e não parecer que a gente está colando, a gente diz assim, de acordo com o léxico do Dr. Strong, tipo, minha cola, essa palavra grega anastrofe significa modo de vida, conduta, comportamento, postura. Ali foi traduzido como procedimento, que é um outro sinônimo. Agora, o que ele está falando? Que é uma conduta, que é um procedimento, que é uma postura, que é um modo de vida, ou traduzindo em miúdos, um comportamento, onde eu e você precisamos refletir a santidade de acordo com o padrão daquele que nos chamou. Então, como diante de um versículo desse, e não só desse, como nós vamos ver vários ao longo de toda a Escritura, alguém pode dizer, não tem que preocupar com o comportamento. O comportamento é algo central na expressão da nossa santidade. Não tem como a gente falar de santidade e deixar o comportamento de fora. Não, pastor, mas santidade é posicional. É, mas não é só posicional. Ela também é posicional e ela também é comportamental. Eu gosto muito de um livro do John Bevere, Kryptonita. Como destruir aquilo que rouba a sua força. É um livro que nos últimos 2 anos eu estou recomendando demais para todo mundo. Um dos melhores livros nesse assunto de santidade e falar contra o pecado que eu já vi. Ele traz não só alinhamento doutrinário, mas eu creio que é uma mensagem de alinhamento profético para o nosso tempo, para a nossa geração. John dá um exemplo, falando, simplificando, santidade posicional e comportamental, que eu achei fantástico. Então, o exemplo é de 2 anos atrás, está desatualizado o que eu vou aplicar aqui. Ele diz o seguinte, eu e Lissa, ele está falando da sua esposa Lissa, a esposa dele, eu e Lissa estamos casados há 35 anos. Ele diz, Lissa não é mais minha esposa hoje do que ela era quando se casou comigo há 35 anos atrás. E se daqui outros 35 anos a gente ainda estiver vivo, ela não será mais minha esposa do que é hoje, ou do que era há 35 anos atrás. Ele diz, ser minha esposa é uma posição que ela tem. Essa posição não necessariamente melhora com o tempo. Ele diz, por que ela tem essa posição? Porque eu a escolhi. Eu dei a ela o meu nome. Eu fiz dela parte da minha família, minha herdeira. Eu garanti que ela tivesse um documento, um certificado do nosso país, que sustenta a posição que ela tem. Ele exemplifica e diz, isso é santidade posicional. Deus nos escolheu. Ele nos deu o seu nome. Ele nos fez parte da sua família. Ele nos fez seus herdeiros. E Ele nos deu um testamento que garante a nossa posição.
Então, antes de falar do que santificação progressiva é, vamos começar pelo que ela não é. Santificação progressiva não fará de você mais filho de Deus do que você já é. Porque filho é uma posição que você tem. Quem está entendendo, diga amém. Então, peraí, pastor Luciano, se a santificação progressiva não melhora a minha posição, por que é que eu preciso dela? Porque sem ela, você piora a sua posição. Com ela você não melhora, mas sem ela você piora. Então o John diz assim, mas se Lissa, minha esposa, resolver sair ou até mesmo morar com outros caras, o comportamento dela vai comprometer a posição dela. E diz, isso é santidade comportamental. Nós precisamos parar de acreditar numa pregação enganosa que diz que aquilo que você faz não afeta quem você é. E a gente tem ouvido muito esse tipo de coisa ultimamente. Eu tenho visto muita gente repetindo um autor internacional e dizendo o seguinte, se antes da minha conversão, quando eu era um pecador por natureza, meus atos de justiça não podiam mudar o que eu era, porque que agora que eu me converti, sou a justiça de Deus em Cristo, meus atos de pecado mudariam quem eu sou. Isso, na verdade, não é uma lógica, é um sofisma, é um raciocínio falso. Primeiro, se isso fosse verdade, eu quero entender como é que Adão caiu. Porque se o pecado de Adão afetou a posição dele, como é que o pecado de alguém hoje não afeta a posição dele? O que eu e você nos tornamos em Cristo hoje, filhos de Deus, Adão era por criação. Lucas capítulo 3, quando fala da linhagem de Jesus, pega a ascendência, a linhagem, né, no sentido inverso. Vai dizendo quem era filho de quem até chegar em Adão. E aí o texto diz assim, 7 filhos de Adão, Adão filho de Deus. Adão é estabelecido por Deus nessa terra como filho de Deus, que carrega a imagem e semelhança de Deus. Agora, o pecado afetou isso ou não afetou? Claro que sim, quando Jesus vem, ele é chamado de o filho único, unigênito de Deus. Não tem mais filho nenhum de Deus na terra. Porque o primeiro que entrou com essa condição sabotou a posição dele e a nossa. Então, a primeira coisa que nós precisamos entender, se essa declaração de que o comportamento não muda o que eu sou fosse verdade, então não podia ter mudado nem do início da criação. As pessoas muitas vezes começam a acreditar em algo que lhe seja conveniente, mas não necessariamente bíblico ou respaldado pelas Escrituras. Então, esse tipo de lógica de se antes de eu converter, quando eu estava morto espiritualmente, minhas obras não me vivificavam, então agora que eu estou vivo espiritualmente, minhas obras não me matam, é talvez semelhante a dizer, eu não podia ter nascido sem meus pais, o que é uma afirmação verdadeira, ninguém tem o poder de se gerar. Mas aí a pessoa cria uma lógica, então se eu não podia nascer sem meus pais, e eu dependia deles, então também não posso morrer sem meus pais, o que não é verdade. Uma pessoa que não pode nascer sem seus pais pode se matar. Não é uma recomendação nem uma sugestão, por favor. Mas ela pode, hipoteticamente falando, em termos de possibilidade, se matar a hora que ela quiser, porque ela não depende dos pais para tirar a própria vida. Nenhum de nós poderia nascer de novo espiritualmente sem uma intervenção de Deus. Nenhum de nós faria isso pelas obras, mas qualquer um de nós pode se matar espiritualmente por meio de ações e de um comportamento equivocado. Então essas coisas precisam ser esclarecidas, porque senão nós estamos empurrando uma nova geração para um lugar absurdamente contraditório ao que a Bíblia ensina. Então alguns dizem, não, santidade não tem a ver com comportamento. Eu pergunto, que Bíblia você lê, se é que está lendo alguma? Gente, olha Paulo falando, 1 Tessalonicenses 4,3, essa é a vontade de Deus, a vossa santificação. Traduz Paulo o que é isso? Ele diz, cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santidade e honra, não com desejo de lascívia como gentios que não conhecem a Deus, que nessa matéria ninguém ofenda ou defraude ao seu irmão, porque o Senhor, como antes vos advertimos e agora claramente testificamos, é o vingador dessas coisas. O que é que ele está falando? Comportamento. Nós vamos perceber vários textos, não só o de Pedro, falando de uma santidade que é comportamental, mas desde o ensino de Cristo, epístola após epístola, toda a ênfase é no comportamento. Como alguém vem dizer que não tem que se preocupar com o comportamento?